Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Preste testemunho que não há divindade senão de Deus único. Preste testemunho que Muhammad, Jesus, Moisés, Noé e todos os outros eram seus servos e mensageiros. Nós temos uma lição na criação do primeiro ser humano, que é Adão, alaihi salam, que a paz de Deus esteja com ele, para nós analisarmos em nossas vidas o poder de Deus, analisarmos em nossas vidas valores, ensinamentos que Deus nos passa. E por qual razão o ser humano ele é arrogante, por qual razão o ser humano é impaciente, por qual razão o ser humano é prepotente, por qual razão o ser humano ele quer aquilo que não é dele, ou quer aquilo que é além das posses dele. Em todos esses aspectos, basta nós olharmos desde o início da criação. Deus Altíssimo seja, quando Ele ordenou aos anjos que Ele criaria o homem com as suas próprias mãos. Aqui é uma honra que Deus deu ao ser humano e não deu a criatura nenhuma além do ser humano. Quando Deus ordena aos anjos que eles busquem dos vales, das montanhas, de qualquer local, todo tipo de terra, de variadas cores, sejam elas marrom, amarela, negra, vermelha. Essas terras simbolizam a diversidade. E Deus faz com que toda essa terra é juntada numa única, para mostrar aqui as variadas cores das pessoas, para mostrar que não pode haver racismo. E ao mesmo tempo, Deus coloca fases para criar o ser humano. Ele mostra no Alcorão as fases do barro. O barro, que é puramente terra, depois que ele é uma argila, depois que é uma argila, lama, modelável, depois que altera o cheiro, e etc. Então aqui Deus está mostrando que a paciência, as fases, as variadas cores, e aí sim a criação do ser humano e o espírito soprado de Deus, que é a alma, que é o único ser que Deus soprou a alma dele, que é o ser humano. Nós vemos então a paciência neste aspecto. Se Deus quisesse, Ele criaria. Ele diz no Alcorão: ser e será, como Ele criou várias outras criaturas. Ser e será, ponto. Mas aqui Ele está nos mostrando fases, para nós vermos que nós temos que ter a paciência. Até na criação do mundo, Ele diz no Alcorão que criou o mundo em 6 dias, e depois assumiu o trono. Ele poderia ter criado de uma só vez. Ele coloca um feto na barriga da mãe para ficar 9 meses, para você ter paciência, para você se adaptar, para você ver cada momento e a sua importância. Deus Altíssimo seja, quando Ele anuncia a criação do ser humano, os anjos que lá estavam e são criaturas de luz questionam a Deus: por qual razão vai colocar na terra alguém que vai fazer corrupção? E os anjos sabiam disso por conta do passado, que já havia corrupção na terra. E Deus responde aos anjos: eu sei que vocês não sabem. E depois que Deus cria o primeiro homem, Adão, ensina a ele
dos nomes de todas as coisas, Deus questiona os anjos o nome das coisas. E os anjos respondem: nós não sabemos, nós só sabemos o que o Senhor nos ensina. E o profeta Adão ensina aos anjos o nome de todas as coisas que Deus havia passado ali. Aqui nós vemos o poder de Deus e a honra que Ele deu ao ser humano, do raciocínio, da inteligência, do intelecto, para nós utilizarmos. E nessa criação também nós temos outro exemplo, que quando Deus anuncia a criação do primeiro homem, Ele ordena que os anjos e Iblis, Lúcifer, que lá residia no paraíso e era criatura do fogo, não era um anjo, se prostrasse à criatura de Deus que Ele fez com as suas próprias mãos. E aqui não é uma prostração em adoração ao homem, é uma prostração em agradecimento, em reconhecimento, uma prostração de você mostrar a Deus que está ciente do poder dele, de respeito, que é diferente de adoração. Nós só prostramos para Deus, nós não podemos nos prostrar, colocar a testa no chão para ninguém, apenas para o Criador. Nenhum ser humano pode se prostrar para outro ser humano ou para qualquer outra criatura, somente para o Criador nós nos reverenciamos e nós nos humilhamos a Ele. E aqui Lúcifer diz: eu sou do fogo, ele é do barro, mostrando o que? O primeiro pecado, a arrogância, achando que é melhor. E aqui Deus amaldiçoa ele por conta dessa desobediência, por conta dessa arrogância, e nos mostra que ele é nosso inimigo declarado, que ele vai estar em todos os momentos desta vida nos procurando para causar a briga, para causar a separação, para causar a desunião. Aqui então este outro ensinamento. Depois ainda nós temos o ensinamento do profeta Adão, juntamente com a sua esposa, em serem iludidos por Iblis, por Lúcifer, e chegarem perto da árvore e pecarem, ambos serem perdoados porque reconheceram o erro. Porém aqui mais um erro de você querer aquilo que não lhe pertence, de você desobedecer a Deus, a gravidade. Então nós temos aqui outro ensinamento. Nós vemos então que Deus Altíssimo seja colocou vários tipos de terra, porque o nome Adam vem de Adim, da terra, do barro. Da terra nós viemos e para ela nós retornaremos. Aqui a proibição de cremar o corpo, de jogar o corpo no mar, e sim um enterro digno, porque nós devemos voltar para a terra, é dela que nós viemos. Deus Altíssimo seja, enobreceu o ser humano, e o ser humano que causa sua própria corrupção, é o ser humano que sai das ordens de Deus, e esse espírito que Deus colocou no ser humano, que é a nossa alma, ela precisa de alimento, do mesmo modo que o nosso corpo precisa. Se nós deixamos de comer, se nós deixamos de beber, se nós maltratamos o nosso corpo, ele vai sentir. Lá na frente vem a doença, lá na frente vem os problemas. E a nossa alma é da mesma forma. A nossa alma precisa do alimento, a nossa alma precisa da bateria de ser recarregada diariamente, que é a oração, que é a ligação com Deus Altíssimo seja, com aquele que soprou a alma em nós, e nós alimentarmos essa alma com essa corda que liga junto ao Criador, sempre buscando a Ele, sempre suplicando a Ele, sempre
mostrando obediência a Ele, se afastando daquilo que Ele proibiu. É esse conjunto, são esses ensinamentos que Deus nos passa na criação do ser humano. E depois ainda nós vemos que o ser humano, mesmo sabendo de todos esses ensinamentos, ainda infringe as ordens de Deus, quando os filhos de Adão, quando Caim mata Abel, que é o primeiro assassino de toda a terra. Se analisarmos tudo isso, vemos que todos os problemas que hoje existem no mundo estão ligados, seja a arrogância de Lúcifer, que o ser humano pratica hoje, seja desobedecer a Deus, como Adão e sua esposa desobedeceram e chegaram perto da árvore, ou seja, de você invejar o próximo, como Caim invejou Abel e ainda por conta da inveja cometeu o assassinato. Se nós analisarmos todas as guerras, todos os problemas hoje existentes, tudo que acontece hoje, voltem nestes ensinamentos, seja a inveja, a corrupção, a arrogância, prepotência, desobediência, não se comportar como seres humanos, não lembrar dessa honra que Deus criou no ser humano, uma honra de diferentes cores, de diferentes idiomas, de diferentes culturas, como ele diz no Alcorão, que nos criou em povos, tribos e nações, para conhecer uns aos outros, para trocar informação, para dialogar, para você se colocar no lugar do próximo. Que nós tenhamos esses ensinamentos, desde a criação do homem, que nós tenhamos esse ensinamento do que aconteceu com aqueles que foram arrogantes, daqueles que são seguidores de Lúcifer, daqueles que são seguidores de Caim, daqueles que são seguidores de tudo aquilo que é desobediência a Deus. Que nós tenhamos um comportamento correto, sabendo que viver em sociedade é você depender um do outro, se colocar no lugar do outro, para que você não seja injustiçado, para que você saiba o seu local, para que você seja sempre uma pessoa que deseja o bem, para que o bem volte a você. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.